quando falamos em curvas, com certeza um dos maiores medos e receios é na hora que você tá fazendo a curva, de repente você perder a direção, ou você sair fora da pista, ou você acabar colidindo com um veículo que vem em sentido contrário. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como você vai conseguir evitar isso e como você vai conseguir dirigir de uma forma mais segura. Bora lá aprender? Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Então, gente, olha só. Pra gente poder falar em curva e procedimento de curva, ou não faça isso na curva, ou faça a curva desse jeito, faça a curva assim, dessa forma você vai conseguir fazer a curva com mais facilidade. Pra gente poder falar em curva, eu preciso esclarecer uma coisa pra vocês, porque tem muitas pessoas que confundem ainda curva e conversão. Então o procedimento muda de uma coisa para outra, sabe? Uma curva, muitas vezes você vai estar lá na rodovia, dirigindo numa velocidade maior, e aí você apenas vai virar um ângulo para a direita ou para a esquerda, e aí não vai exigir de repente uma redução de marcha. Nem sempre exige uma redução de marcha. E na conversão não, na conversão já exige que você faça a curva, né? Ou que você vire o ângulo de uma forma mais estável, com mais aderência na pista. Então eu vou mostrar para vocês na prática, primeiro sobre a conversão, para você ver como seria uma curva, entre aspas, numa conversão. A conversão é diferente porque você sai de uma via e entra em outra. E a curva não, a curva você só faz o ângulo, tá? Eu vou mostrar isso pra vocês. Mas eu vou mostrar primeiro a diferença da conversão, exatamente para que você consiga entender, então esse procedimento é para esse tipo de curva, né? No meu entendimento é uma curva, é para esse tipo de curva. E lá na rodovia ou em um outro tipo de via, a curva vai ser diferente, vai ser outra coisa que eu vou fazer. Então eu quero que vocês tenham esse entendimento, percebam essa diferença, que vocês saibam o que fazer exatamente na hora que acontecer com vocês aí, que vocês estiverem dirigindo, tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês uma conversão bem rapidinho, pra poder mostrar a curva, que vai fazer na curva. Lembrando, vou sair aqui, lembrando que qual é o erro que as pessoas mais cometem quando elas estão fazendo curvas ou conversões? É a velocidade. Quando a pessoa entra rápido demais, acontece a força centrífuga e você não consegue ficar na pista, você não consegue manter o seu lado. Por exemplo, aqui ó, tô de terceira marcha, aí tem uma conversão ali na frente, uma conversão, vou virar à direita. Se eu for de terceira marcha, eu não vou conseguir virar essa direita, então eu tenho que reduzir a marcha. Vou reduzir aqui para segunda, vou dar uma seta aqui para direita, ainda vou olhar aqui ó, não tá vindo ninguém. Aqui também não tá vindo. Olha como é que eu faço a conversão. Isso poderia ser, no entendimento de alguma pessoa que ainda não sabe, o que? Achar que é uma curva. Fazer esse tipo de coisa é uma curva. Mas não é uma curva, é uma conversão, porque eu tô saindo de uma rua e entrando em outra. Então eu preciso reduzir a minha velocidade e a minha marcha para eu conseguir fazer essa virada sem eu avançar na outra pista, sem avançar a contramão. Você viu que ele tinha carro estacionado, tinha gente vindo, então se eu tivesse rápido, não teria como fazer isso. Eu vou fazer uma curva, uma conversão à direita aqui, ó, seta. Aí aqui eu já tô de segunda, eu nem vou passar a terceira, ó, eu só vou reduzir a velocidade. Reduzir a velocidade, espero passar aqui o retrovisor e começa a virar. Aí com essa velocidade, eu consigo o quê? Eu consigo fazer a curva na minha mão, eu não invado, ó, vou passar a terceira e vou fazer a conversão ali na frente, rapidinho aqui pra mostrar pra vocês. Só que eu não posso fazer a conversão de terceira, senão eu vou estar muito rápido. Então eu reduzo a marcha, jogo pra segunda, aí ganha força, ganha aderência no chão e começa a virar, ó. Aí eu consigo fazer aqui na minha mão certinho. Se eu tiver de terceira marcha, eu vou ter muito mais dificuldade e com certeza eu vou acabar avançando a contramão, avançando no outro lado, correndo o risco de bater nos outros carros que estão vindo no sentido contrário. Então o segredo da conversão é você diminuir a marcha e diminuir a velocidade. E muitas vezes em ruas bem estreitas, essa rua aqui está vendo que é bem larga, né?
Em ruas estreitas você vai precisar até mesmo reduzir para a primeira marcha. Vamos supor aqui, ó, que aquela rua fosse muito estreita. Vou virar aqui à direita. Como é que eu vou fazer essa conversão? Eu vou reduzir para a primeira marcha bem devagarinho. Por quê? Porque eu quero o carro bem devagarinho mesmo, porque eu não quero correr risco de avançar ao outro lado. Pode ter carro estacionado, pode ter algum obstáculo aqui na frente. Então, reduzindo para a primeira, eu consigo fazer isso devagar, sem deixar o carro morrer e sem o carro ficar dando solavanco. Mas você precisa entender que o procedimento numa conversão é dessa forma. Então agora a gente vai para as curvas, exatamente para mostrar para vocês como que a gente vai fazer quando a gente tiver maior velocidade, que a gente vai fazer uma curva em maior velocidade, como que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer nunca quando a gente estiver fazendo uma curva. Bora lá pra gente fazer. Então vamos lá, gente, ó, vou botar aqui mais velocidade para vocês entenderem exatamente o que não fazer na hora da curva, né? Qual é o procedimento mais seguro. Então a gente vai pegar algumas curvas aqui na frente e aquilo que eu falei. A diferença, né, da conversão e da curva, que muitas vezes a curva você tá numa velocidade maior e aí você não precisa reduzir a marcha, né? Então o que eu devo fazer ali na hora que eu estiver fazendo a curva? Vou ganhando a velocidade aqui, exatamente para mostrar para vocês aí quais são os perigos e como que você vai fazer de uma forma segura. Deixa eu só fazer essa passagem aqui pra gente poder desenvolver mais a velocidade e logo ali na frente já tem a curva para mostrar para vocês. Com certeza vocês já devem ter, ou vocês se lembram, né, da sua aula de legislação, onde falava sobre o procedimento correto na hora de fazer as curvas, né? Que é você reduzir a velocidade antes da curva e começar a acelerar ou acelerar gradativamente durante a curva. Então, são dois procedimentos diferentes. O que é antes, o que é durante. Então, antes de você entrar no raio da curva, você já tem que vir reduzindo a velocidade, desacelerando, tirando o pé do acelerador, se for preciso tocando no freio. Tudo vai depender da velocidade permitida para você fazer a curva. Então você também tem que observar isso. Aqui, ó, nós temos até uma fiscalização de 60. Então eu seguro até 60, porque eu sei que aqui o recomendado mais seguro para fazer essa curva é 60 km. Então a 60 km tranquilo, reduzi a velocidade, parei de acelerar. Agora no raio da curva, volta a acelerar, tá? Não para de acelerar, não é hora de frear na hora que você estiver no raio da curva. Vou sair aqui, vou para a direita para deixar livre a esquerda para explicar para vocês. Vou baixar aqui um pouquinho porque preciso de visão. Então vamos lá, ó. A curva ali na frente, conhecida como curva da morte ainda, hein? O que você vai fazer? Reduz antes, não você para de acelerar. Quando você começa a fazer o raio da curva, você volta a acelerar. Aperta o acelerador, tá? Não é hora de frear, não é hora de você reduzir a velocidade quando você está no raio da curva. É hora de você manter a aceleração para o carro ganhar aderência. Ali na frente, sem o sol, a gente vai conseguir ter uma visão melhor desse raio da curva, tá? Então aqui, ó, tô a 60, tem um radar aqui de 60 aqui também. Já tem uma curva ali na frente. Então os radares também servem para alertar a velocidade ideal para poder fazer essa curva. Então a 60 eu vou tranquilo, ó. Deixa 60, eu paro de acelerar. Quando eu começo a fazer o raio da curva, ó, o raio, né? A volta, eu começo a acelerar novamente. Então esse movimento que eu faço no pé, eu nem tiro o pé do acelerador. Eu não tiro o pé do acelerador. Eu simplesmente, aperto, deixo apertando e quando eu quero parar de acelerar, eu deixo o pé sobre o pedal, sem acionar ele. Como vou fazer aqui agora para vocês verem na câmera dos pés. Como que seria, ó? Eu não estou acelerando. Eu estou com o pé sobre o acelerador. Agora eu estou acelerando, ó. Deu pra perceber que eu dei uma pisadinha, a velocidade já aumentou. Entendeu? Então, é isso que você vai fazer quando você estiver na curva. Você vai reduzir a velocidade antes, desacelerar antes. E quando você estiver começando o raio, a volta, o círculo mesmo, você vai começar a acelerar. Pra quê? Pra você ganhar aderência. Para o carro ganhar aderência, estabilidade na hora de fazer a curva. Deixa eu fazer aqui uma redução de marcha. Tá aqui uma segunda marcha, passar nessa lombada. E vamos lá, ó, mantendo a aceleração. Desenvolva a velocidade.
carro tá pedindo marcha, ó. Acelerei, tá pedindo marcha. Desenvolvo a quinta marcha. Vambora, ó. Tem uma curva aqui na minha frente? Tem. O que eu faço? Mantenho a velocidade, ó. Dou uma desacelerada. Quando começa a fazer o raio, eu volto a acelerar novamente. Então é assim que a gente faz na hora da curva, gente. O que você não deve fazer? Principalmente numa pista assim, que você está numa pista de duas faixas, né? Mesmo sentido de circulação, onde pista dupla, onde a velocidade máxima é 110 em muitos lugares que não tem placa. Então o que você não deve fazer? Na hora que você estiver numa curva, ou estiver fazendo uma curva, não faça ultrapassagem. Não é hora de pisar no freio quando você estiver no meio da curva. Outra coisa também, não é hora de você mexer em nada quando você estiver fazendo curva, entendeu? Naquele momento você precisa ter controle aqui, ó, segurar o volante para poder conseguir ter o controle total do carro, diminuir a velocidade antes de entrar no raio da curva e acelerar gradativamente. Então, esses são os passos para você conseguir fazer uma curva com segurança. E agora, sabendo da diferença entre conversão e curva, vai ficar muito mais fácil para você conseguir fazer quando você estiver dirigindo. E quando você estiver numa velocidade bem devagar, você estiver entrando numa outra rua, você já vai se lembrar, pô, a Isa falou que isso é uma conversão, então eu tenho que reduzir a marcha. Mas na hora da curva que você estiver em velocidade aqui, muitas vezes você não vai precisar reduzir a marcha. Apenas reduzir a velocidade e depois voltar a acelerar. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa as dúvidas aí nos comentários, sugestões para novos vídeos, ó. Beijo da Isa.